Hello guys, how are you doing today? Welcome to another video class. Mais uma dica aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje nós vamos falar sobre o artigo definido, né? No vídeo passado nós falamos sobre in, on, at, três as preposições que mais tiram o sono aí de ESL students, né? De complicado, de muitas regras. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo definido. Essa aula vai ser um pouquinho mais longa, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque eu tentei abranger aqui mais regras com relação, se comparado ao vídeo anterior, tá bom? Então, o artigo definido, lembrando, em inglês ele não tem gênero nem número, tá? Em português a gente fala o, os, a, as, mas em inglês não. Tudo isso a gente pode falar simplesmente the, tá bom? Então, vamos para as regras agora, para o vídeo não ficar muito longo. Olha só, pessoal, vou começar pela regra geral, assim como foi no vídeo das preposições, ele tem uma regra geral que você pode aí pegar talvez uns 80%, 70% de todas as situações, e ele tem aquelas sub-regras também, tá? Então nós vamos começar pela regra geral, depois a gente vai esmiuçar algumas sub-regras. Reparem aqui na tela, pessoal, que quando a gente tem uma ideia geral, a gente não coloca o artigo definido, mas quando a ideia for específica, aí sim a gente coloca. Então comparem sempre o primeiro com o primeiro exemplo aqui da general idea com o primeiro exemplo da specific idea. Por exemplo, books are excellent hobbies. Livros são hobbies excelentes. Então, quaisquer tipos de livros são hobbies excelentes? Agora, the books I'm reading are excellent hobbies. Os livros que eu estou lendo são hobbies excelentes. Então, agora eu especifiquei. Não são livros, quaisquer livros, e sim os livros que eu estou lendo. Tá bom? Esse segundo exemplo é muito interessante porque em português a gente usa o artigo nos dois casos, tá? Life is good. The life he's leading is dangerous. A vida é boa. A vida que ele está levando é perigosa. Então, olha só. Em inglês, quando eu falo a vida é boa, eu estou me referindo a qualquer vida. A minha, a sua, a do vovô, da vovó, não importa. A vida é boa, tá? É uma ideia geral. Então, eu não coloco artigo. Agora, a vida que ele está levando é perigosa. Nesse caso, eu especifiquei. Ó, a vida que ele está levando é perigosa. Então, nesse caso, eu devo colocar o artigo. Love makes the world go round. O amor faz o mundo girar. Não é o meu amor, o seu amor, o amor de marido e esposa, de pai para filho. Não, é o amor em geral, tá? Qualquer tipo de amor. Amor é amor, então o amor faz o mundo girar. Não precisa do artigo. Agora, the love I feel for her is endless. O amor que eu sinto por ela é infinito. Agora eu especifiquei. O meu amor por ela é infinito. Então, nesse caso, eu coloco o artigo. Tá bom? Pessoal, então, com essa ideia aqui, ó, ideia geral, ideia geral não uso, ideia específica eu uso, você já compreende aí mais da metade das situações que você vai se deparar. Usa ou não usa o artigo, tá bom? Nós vamos começar agora pelas sub-regras as quais a gente deve sim colocar o artigo definido, né? Naqueles casos que a gente coloca o artigo. E reparem que em muitos deles a gente coloca o artigo em português, mas em inglês não. Né? Tem casos que a gente coloca em português, em inglês não. Tá bom? Então, olha só, os casos que a gente tem que usar o artigo. E em português não usa nesse primeiro caso aqui, ó. Musical instruments. Em inglês a gente usa, em português a gente não usa. Por exemplo, em português eu falaria, ela toca piano. Não preciso do artigo, não preciso falar, ela toca o piano, tá? Mas em inglês você necessariamente tem que colocar, she plays the piano, tá? Então aqui tem que ter em inglês. Também tenho que colocar antes de nomes de rios, oceanos ou desertos, ó. Names of rivers, oceans and deserts. Então, olha só o exemplo. I've never been to the Amazon River. Nunca estive no rio Amazonas. Então, em inglês, eu tenho que colocar antes de rios, oceanos, canais, desertos, etc. Tá bom? Substantivação. Então, a gente tem um adjetivo, coloca-se o artigo definido e transforma ele num substantivo. Tá? Adjectives transformed into nouns. Olha só. The young should help the old. O jovem deveria respeitar o velho. Jovem e velho são dois adjetivos. Então, colocando o artigo, a gente substantiva eles. A gente transforma-os em substantivos. O jovem deveria ajudar o velho. Beleza? Então, mais alguns exemplos
os quais a gente tem que usar o artigo. Ó, titles, a gente tem que usar o artigo antes de títulos, porém, se eles não precederem o nome, tá? Com nomes em inglês a gente não coloca. Então, olha só, the president is here. President é uma titularidade, então a gente coloca o artigo. O presidente está aqui, tá bom? O professor está aqui, the professor is here, beleza? Agora, se eu colocar um nome junto da titularidade, então eu já não coloco o artigo, ó. President Kennedy was killed. O presidente Kennedy foi assassinado. Então, nesse caso aqui, por conta da presença do Kennedy, do nome próprio, eu retiro o artigo. Tá? Elementos que são únicos na natureza. Então, por exemplo, the moon is beautiful today. A lua está linda hoje. Nesse caso, a gente coloca. Essas 5 palavrinhas aqui, pessoal, são palavrinhas que você tem que colocar o artigo, tá? Não tem assim uma explicação muito plausível. É simplesmente uma daquelas regras que existem que a gente tem que seguir. Então, restaurant, theater, movies, office, cathedral. Então, restaurante, teatro, cinema, escritório e catedral, tá bom? Exemplo. Pessoal, peço perdão aqui nesse exemplo, eu acabei colocando o artigo indefinido. Esse A aqui é artigo indefinido, tá? Então, a tradução fica, ela foi para um restaurante. Mas o exemplo continua valendo. Se fosse para colocarmos o artigo definido, she went to the restaurant, tá? Ela foi para o restaurante. Assim como ficaria I went to the movies. Eu fui ao cinema, tá bom? Então, com essas palavrinhas aqui eu coloco. Agora, nesses casos aqui eu não devo colocar artigo, tá? Então, talvez essa aqui seja a regra principal. Antes de nome próprio, eu jamais coloco artigo. Cuidado, porque em português a gente usa artigo antes de nome. O Peterson, o João, a Renata, a Joana. Então, em português, coloca esse artigo. Em inglês, jamais. John is here. O John chegou, tá bom? Agora, tem uma regra em inglês que antes de nomes, sobrenomes, perdão, no plural a gente tem que usar. Então, como assim sobrenome no plural? Não estou entendendo. Então, em inglês, você pega uma família, por exemplo, os Simpsons, né? Olha só, os Simpsons. Então lá nós temos a Marge Simpson, a Meg Simpson, Margaret, a Lisa Simpson, Bartholomew, o Bart Simpson e o Homer Simpson, tá? Tava esquecendo do Homer, que é o principal, mais engraçado. Então todos eles se chamam Simpson, tá? Então, ó, Homer Simpson, Bart Simpson, não tem S no sobrenome. Porém, quando eu vou me referir à família em geral, eu falo The Simpsons. Todos eles são os Simpsons, tá bom? Então, ó, The Browns, The Simpsons, The Michaels, etc. Então, sobrenome no plural, coloca seu artigo. Beleza? Nunca coloco antes de nomes de países. Você pode até ligar com a regra 1. Nomes de países continuam sendo nomes, tá? Continuam sendo nomes. Então, Brazil is huge. O Brasil é enorme. Italy is beautiful. A Itália é linda. Tem uma exceção a essa regra aqui, pessoal. The USA, the Virgin Islands, os Estados Unidos, as Ilhas Virgens. Então, todos aqueles países que têm uma ideia de conjunto. Ó, os Estados Unidos da América, as Ilhas Virgens, o Reino Unido, the United Kingdom, the UK. Então, essas ideias de conjunto você tem que colocar. Agora, se não, se for um nomezinho, você não coloca, tá bom? Nomes de ruas, avenidas, praças e etc. Tá? Então, ó, she lives on Park Avenue. Nunca she lives on the Park Avenue. Ou Sarah is on Roosevelt Street. Nunca Sarah is on the Roosevelt Street. Então, com nomes de ruas, avenidas, praças, etc., você não coloca o artigo, tá? Ela mora na Avenida Park ou a Sarah mora na rua Roswell. Repare que em português eu uso sim, ó, na rua, né? Em mais A. Beleza? Esse etc. aqui, pessoal, significa, por exemplo, road ou boulevard, enfim, aquelas outras palavrinhas que significam rua, avenida, etc. Beleza? Refeições, pessoal, a última regrinha de hoje. Então, antes de refeição, eu também não coloco. Olha só, o jantar está pronto, em português. Em inglês fica dinner's ready, tá? O almoço estava gostoso. Em inglês ficaria lunch was delicious. Beleza? Então, espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Se inscrevam no canal se gostaram. Atentem sempre a vídeos novos, pelo menos um por semana eu vou colocar, às vezes 2, beleza? Thank you very much for watching this class and I see you guys on the next video.